Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 136, 14 anos de imigração. Oi gente, tudo bem? Hoje, dia 26 de fevereiro, eu e meu marido, mais os nossos primos Rodrigo e Débora, que imigraram junto com a gente comemora então 14 anos de imigração. Faz então 14 anos que a gente pisou pela primeira vez na vida aqui no Canadá. E aqui a gente começou uma nova vida. Em episódios anteriores eu já comentei alguns capítulos dessa vida, dessas histórias de imigração, já contei para vocês. E com esses 14 anos eu queria compartilhar o que eu aprendi com tudo isso. Tem uma coisa que eu sempre falo, é que assim, eu sou outra pessoa por conta da imigração. Eu acredito que ninguém passa ileso por isso. Uma vez que você imigra, que você faz uma mudança drástica na sua vida, isso é para qualquer coisa, né? Não só para imigração, mas quando você faz uma mudança tão grande na sua vida, você se transforma. Você vira outra pessoa. E nesses 14 anos de imigração, eu consegui ver muita coisa de maneira diferente. Primeiro que quando você imigra, você aprende tão rápido, porque você precisa aprender rápido sobre muitas coisas. Não só a língua, a gente já veio com uma base da língua, a gente veio preparado para falar francês, porque a gente migrou pela província de Quebec. Então a gente já tinha uma base, então aprender a língua é primordial, então isso a gente foi aprendendo de uma maneira muito rápida e aprendendo a se virar sozinho num país diferente, a entender cultura diferente, que coisas que você dá valor no teu país de origem, que aqui não tem valor, ou eles nem sabem do que você está falando. E essa transformação foi essencial para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Eu consegui continuar tendo os meus sonhos de ser empresária, ser dona do meu próprio nariz, mas isso tudo foi etapas, foi partes de todo esse processo de imigração. Então, quando a gente chega, a gente não sabe direito onde a gente está chegando. Hoje em dia a gente tem Instagram, YouTube, tem muita informação que às vezes consegue até ver. Nossa, eu já vi essa imagem, já vi. Na nossa época não era tão fácil assim. Então, apesar de a gente ter lido muito sobre o assunto, sempre tinha uma surpresa. A gente aprendeu que o canadense, ele confia na tua palavra. Se você falou, você vai fazer. Ele gosta de saber mais da sua história também. Só que tem muitos que têm medo. E eu aprendi com o tempo, depois de ter passado vários períodos de racismo mesmo, de preconceito, porque você fala um bonjour, ali a pessoa já olha para você com uma cara estranha, da onde você veio. Mas com o tempo eu fui descobrindo, fui lendo e conversando com outros imigrantes também, e até mesmo com canadense, você descobre que esse preconceito deles, na verdade, é um medo. É o medo do novo, é o medo de alguma coisa que eles não conhecem, eles não têm noção. E eu trabalhei durante muitos anos dentro de um banco, que depois de anos de amizade, de conversa com colegas de trabalho, uma colega chegou para mim e falou: Andrea, desculpa, mas eu vou ser sincera, eu achei que todas as meninas no Brasil
andavam de biquíni pela rua. Que a imagem que eles veem das meninas de biquíni pulando carnaval, dançando carnaval, é a imagem que eles têm. Teve também casos de um colega do meu marido falar: nossa, você tem muita sorte de estar casado com uma brasileira. O que ele tinha na cabeça, eu não sei. Mas a ideia que eles tinham, até conversei com meu marido depois, na época, que eles acham que, por exemplo, um homem solteiro chega no Brasil, vai ter uma fila de mulheres esperando ali para atender eles. Então tem coisas que a gente descobre de visões que o pessoal tem do Brasil que nos deixa chocado, muitas vezes triste, mas tem muita coisa boa também. Tem muitos, como eu falei, tem muitos que têm preconceito, que não querem nem saber de onde você veio, o que você faz, que língua que você fala, mas tem muitos que têm muita curiosidade, quer saber mais. Então eu já contei sobre esses preconceitos, essas coisas, mas é o que eu acredito realmente que seja o medo do novo, o medo de não entender. E uma vez conversando com uma colega que trabalha com imigrantes, na verdade ela trabalha com empresas que acolhem imigrantes, ela veio me fazer algumas perguntas, quais seriam as minhas sugestões para os empresários, para os gerentes de empresa que vão contratar novos imigrantes. Qual que seria a minha sugestão para fazer para eles? Para eles poderem ter um bom acolhimento desses novos empregados e tudo mais. E o que eu falei para ela foi que eles deveriam se interessar mais por esses novos empregados. Se interessar, saber de onde que vieram, o que eles faziam, onde faziam, o que é o país de onde vieram. E deixar com que esse empregado consiga expor tudo isso para a empresa faz com que os colegas descubram: uau, que legal de onde ele veio, e que legal também que ele teve a coragem de largar o país, a moradia, a família de onde ele estava, para ir viver em outro país, para buscar melhores condições, melhores oportunidades. Então as pessoas precisam conhecer, precisam entender por que aquela pessoa sai só de véu na cabeça. Em vez de julgar sem você saber por quê, pergunte. Eu quero entender a tua história, eu quero saber. E isso sempre me fez pensar que eu sou super orgulhosa de ser brasileira, adoro falar. E hoje, então eu já não moro mais na província de Quebec, moro na província de Ontário. Tenho sotaque para falar inglês e quando eu falo, eles acham que eu sou francesa. E eu não, na verdade, porque eu morei muito tempo no Quebec, então eu falo muito francês, mas eu sempre falo, mas eu sou brasileira. Eu sou brasileira que morei em Quebec e agora moro em Ontário. Então, eu acho muito legal essa ideia da gente poder contar quem é a gente, da onde a gente veio, o que a gente fazia antes de vir para cá. E isso transforma e nos dá esse orgulho de onde a gente veio, que talvez quando só morava no Brasil eu não tinha tanta noção de que era tão legal ser brasileira, entendeu? Sim, eu morro de saudade da minha família, a gente já voltou por um período curto morar no Brasil, mas a gente está muito feliz no Canadá, a gente gosta daqui, a gente se reconheceu aqui. Nossas crianças nasceram aqui, só que a gente faz questão de colocar o Brasil para eles. A gente faz questão que eles saibam que eles são canadenses, mas sim, eles são brasileiros também. E contar todas as tradições brasileiras. Então a gente passa tudo isso para eles. A gente mora no Canadá, a gente respeita a cultura daqui, vive na cultura daqui, mas dentro de casa a gente tem a nossa casa brasileira. A gente come o nosso arroz com feijão, a gente faz piadas brasileiras e explica para eles, porque eles não entendem nada das nossas expressões brasileiras, da onde que vem isso, e dão muita risada, mas eles têm orgulho de ser brasileiro. Então, assim, são 14 anos de imigração, muita história, e o que eu queria deixar aqui nesse dose de energia para vocês é que se você tem um sonho, o nosso sonho era morar fora, morar
morar fora do Brasil, invista nele. Foi bem difícil, foi bem difícil. Mas dentro dos momentos difíceis, teve vários momentos muito felizes. E dentro desses momentos difíceis, foi aí que a gente cresceu muito. Eu aprendi a valorizar muita coisa. Porque a gente passou por momentos tão difíceis que cada ponto positivo que a gente tinha, a gente valorizava muito mais. E então, se você tem um sonho, não é só porque você tem esse sonho que você acha que vai ser tudo um mar de rosas, que vai ser tudo super fácil. Queira esses problemas, queira essas dificuldades, porque isso vai te transformar, vai te deixar uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa mais... eu ia falar casca grossa, mas não é casca grossa. É de tanto você... Quando você faz sempre... apanha sempre no mesmo lugar, chega uma hora que não dói mais, certo? Então, quando a gente vai crescendo, assim, porque a gente cai, levanta, cada vez que a gente levanta agora é bem mais rápido. A gente não fica que nem a primeira vez, estendido lá no chão. Ai, meu Deus, tá doendo tudo. A vida é muito difícil. Não, a gente cai, respira, sacode a poeira e vai. Então, nesses 14 anos de imigração, eu só tenho que agradecer todas as oportunidades. Agradecer, que nem aquela oração, agradecer por todo mundo que me fez mal, porque me fez mostrar que eu sou melhor do que eu acho que eu sou, que me fez ter coragem para seguir. Agradecer a todo mundo aqui, foi muito bom comigo, porque me fez mostrar como tem muita gente boa nesse mundo. Tem muita gente boa nesse mundo. Então é isso, gente. Eu desejo de coração para vocês que vocês persigam o sonho de vocês, que vocês vão atrás dele. Não é fácil, e não é para ser fácil mesmo, porque senão não vai te mudar. E se não for desafiador, é porque o desafio não é tão grande assim, né? Isso não vai te transformar. Então eu desejo isso para você. Desejo que você pense com carinho no teu sonho e que você vá atrás. Esteja disposto a enfrentar, a fazer o que for necessário para chegar lá. Porque você vai olhar para trás, que nem hoje eu olho para trás, e penso, valeu a pena. Valeu muito a pena. Obrigada, gente. Beijo e até segunda-feira. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!